Oi, bom dia a todos, bom dia meus clientinhos, meus queridos ouvintes, internautas. Eu venho hoje falar de uma forma um pouquinho mais cuidadosa, mas também sem tomar muito tempo de vocês, e eu fiz um esquemazinho para facilitar sobre crescimento e desenvolvimento infantil, incluindo o crescimento e desenvolvimento dos bebês, 0 até 12 meses, até o desenvolvimento da criança, até os 14 anos. E se a gente for prestar atenção, até mais, né? Até os 18 anos. Então eu vou usar aqui só um esquemazinho para facilitar os pontos principais. O primeiro aspecto são os aspectos gerais, né? Que precisam ser sempre vistos e acompanhados pelo pediatra da criança ou pelo clínico do adolescente. Curva de crescimento, né? O aspecto desse crescimento aí, o aspecto genético, se os pais são altos, são baixos, se os dois são baixos, se tem um alto e um baixo, se existem avós ou bisavós, né, altos ou baixos, para que a análise do crescimento seja plena e a compreensão seja abrangente. Leve em consideração as questões genéticas, de herança genética. Alimentar, outro aspecto importante, aspecto geral, importante a ser abordado na questão do desenvolvimento e crescimento da criança, é o alimentar. Criança mal alimentada ou desnutrida não vai crescer nem desenvolver adequadamente. E é uma ciência, nutrição infantil hoje não é só uma questão de entupir a criança de comida, né? De fazer aquele pratão grandão e dizer para o seu filho só vai jogar futebol se comer esse prato, mais uma colherzinha, a colherzinha, não é isso. É a qualidade alimentar, a disciplina nos horários alimentares e os tipos de alimento, né? Incluindo legumes, verduras, carnes, incluindo, né, fontes proteicas de aminoácidos essenciais, né, que vão formar os anticorpos, gorduras adequadas, açúcares adequados. Quando necessário, os suplementos alimentares ajuizados, desenvolvidos por laboratórios de boa qualidade, né? Tudo isso, vitaminas, né? São importantes para o crescimento e desenvolvimento. Outro aspecto importante que eu anotei aqui é o amor. Criança amada, criança que se sente desejada, querida e abraçada, cresce mais, cresce melhor, cresce com um sentimento positivo na vida. Então, o amor é elemento essencial. A criança precisa se sentir amada. Questões multifatoriais. Fatores externos nós já abordamos. Alimentar, o clima frio, clima quente, né? Os estímulos, se brinca, se não brinca, se fica trancado em casa, se está em depressão, se é uma daquelas crianças que ficam na tela o dia inteiro, vão dormir tarde, acordam tarde, se tem um sono adequado, né? 8 horas de sono para as crianças, isso tudo interfere no crescimento e desenvolvimento. Fatores internos, a genética, que nós já falamos, e doenças que alteram o crescimento, né? Doenças e síndromes, que nós já vamos falar sobre elas, mas tem doenças que alteram o hormônio do crescimento, e aí, evidentemente, você pode ter ou o gigantismo, né? Ou o nanismo. A estimulação neuropsicomotora é um capítulo à parte também, né? E quando você tem transtorno do espectro autista, quando você tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, aí então é que é mais importante esses estímulos. Mas toda criança precisa ser estimulada, tanto na parte cognitiva, intelectual, de inteligência,
quanto motora, quanto emocional e afetiva para crescer e se tornar um adulto maduro, tanto na parte física quanto na parte emocional e afetiva. A alimentação infantil, um capítulo à parte que precisa ser abordado num outro vídeo. Mais proteínas, açúcares, gorduras, aminoácidos essenciais, né? Gorduras especiais, como por exemplo a mielina, que forra os nervos, né? Que encapa os fios do nosso corpo. E eu quero colocar novamente a palavra amor. Sem amor, menos crescimento e menos desenvolvimento. Finalmente, eu quero, passando de forma bem rápida, quero falar sobre as doenças, né? Que alteram o desenvolvimento ponderoestatural e neuropsicomotor, isso é, de altura, peso e desenvolvimento intelectual da criança, e motor, tireoidismo e paratireoidismo, né? Hiper ou hipogonadismo, hiper ou hipopituitarismo, síndromes genéticas como Turner, Silver-Russell, né, displasias esqueléticas, traduzindo esse medicinês aí para vocês, alterações esqueléticas, Prader-Willi e tantos outros. Síndrome de má absorção, então entra aí a questão da má absorção da proteína do leite, má absorção da gordura do leite, má absorção de glúten, tudo isso interfere no crescimento e desenvolvimento da criança. Deficiências na produção do GH, que é o hormônio do crescimento, que pode ser até exógenos. Tem medicamentos, existem remédios, existem até tipos de alimentos que podem diminuir o hormônio do crescimento. Tá? Quadros imunitários e reumáticos. Então, doenças imunitárias, né, e reumáticas podem alterar o crescimento. Com relação a estimulante de apetite e suplementos, é um capítulo à parte e tem indicação precisa. O pediatra ou o clínico tem que avaliar, tem que ver peso, tem que ver massa corporal para poder indicar. Ok? Não é a Bangu. Não deve ser usado de qualquer jeito. Bem, eu acho que já falei demais, quero agradecer o carinho de vocês, a paciência, porque o vídeo ficou um pouco longo, tá? Fui aqui auxiliado pela minha amiga, que manteve, né, essa parte aí da gravação. Tenho certeza que ficou nota 10. Um grande abraço, Jesus os acompanhe, tá bom?